Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tigres asiáticos, tá bem? Então, seguindo aí o nosso material, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem são os tigres asiáticos, por que eles têm esse nome e quais são as características desses países localizados na Ásia, tá bem? Vamos lá então. Bom, tigres asiáticos. Tigres asiáticos é o nome dado a um conjunto de países, hoje divididos em duas gerações, tá bem? Aqueles que se formam logo após a Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos como a primeira geração, que são estes apresentados aí para vocês: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, também conhecida como Formosa, ou a China insular, tá bem? E Singapura, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que todos eles são países muito pequenos. Aí está indicado para vocês a área de cada um desses países, ok? Esse é um dos motivos pelos quais eles são chamados de tigres asiáticos, tá bem? O tigre é um animal nativo da Ásia, tá bem? Você encontra esse animal em seu habitat natural, no continente asiático apenas. Comparado com outros animais asiáticos, como o elefante, ele é um animal de pequeno porte, tá? Porém, apesar de ser um animal menor quando comparado com outros, ele é um animal feroz, vamos colocar assim, forte, O tigre ele faz parte das representações folclóricas e simbólicas de vários países da Ásia, como a China, tá bem? Então ele representa a força, a bravura, a ferocidade, enfim. Por que esses países são chamados de tigres asiáticos? Porque apesar da sua área pequena, são países que se destacaram economicamente, apresentaram economias competitivas, ferozes, ok? Então, esses são os motivos pelos quais esses países são chamados de tigres asiáticos. Esses apresentados, repetindo, são os da primeira geração, aqueles que se formam logo após o término da Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, e aí nós temos os tigres asiáticos da segunda geração, são aqueles que se constituem a partir da década de 90, tá? São países aí que ao longo das décadas de 50, 60, 70, eles receberam grandes investimentos estrangeiros, tá bem? E a partir disso eles foram se industrializando, foram desenvolvendo as suas economias, tá? E na década de 90 se despontaram como grandes opções de investimento na Ásia. Okay? O que aconteceu para que esses países se desenvolvessem? Eles se aproveitaram de períodos da economia capitalista, da transnacionalização da economia capitalista, e tiveram sorte de estarem localizados próximos a grandes mercados consumidores, como o da Índia e o da China. Então foram países que criaram incentivos fiscais para atrair os investimentos e souberam aproveitar essa oportunidade para se desenvolverem economicamente. Então a única diferença entre os tigres da primeira e da segunda geração é o período em que eles surgiram? Não. A grande diferença entre os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, ou os tigres asiáticos da primeira geração e da segunda geração, é atualmente o desenvolvimento socioeconômico, tá? Os tigres asiáticos da primeira geração foram países que se desenvolveram há mais tempo, se industrializaram há mais tempo, e em todos eles a gente observa investimentos dos respectivos governos, investimentos públicos em áreas como a educação, tá bem? Isso fez com que esses países se projetassem no cenário socioeconômico a nível mundial. São países que apresentam altos índices de IDH, tá? Hong Kong, por exemplo, tem aí a melhor educação e foi eleita a melhor educação do mundo, tá? A Coreia do Sul hoje figura no rol dos países desenvolvidos. Então, os tigres asiáticos da primeira geração foram países que aproveitaram os investimentos externos e o crescimento industrial para se desenvolverem também no campo social. Os tigres asiáticos da segunda geração, ou os novos tigres asiáticos, por conta do tempo, ou seja, eles começaram a apresentar um desenvolvimento econômico há pouco tempo, historicamente falando, então eles ainda não tiveram tempo, assim como os tradicionais, ou os da primeira geração tiveram, para poderem estar se desenvolvendo e investindo nessas áreas de desenvolvimento social,
ok? Então, os tigres da nova geração são a Tailândia, as Filipinas, a Indonésia e a Malásia, ok? Também todos países pequenos, mas percebam vocês que maiores já do que os tradicionais ou os da primeira geração, tá bem? Vamos lá então. Bom, aqui então, características gerais, ok, dos tigres asiáticos. Então, são países que receberam grandes quantidades de investimentos externos. A partir disso, passaram a ter uma distribuição de renda melhor, tá bem? A partir dessa distribuição de renda maior, eles começaram a poder investir no desenvolvimento social, conforme eu disse para vocês no slide anterior, que é o que aconteceu com os tigres da primeira geração, tá? Eles possuem uma economia voltada exclusivamente para o mercado externo, ou seja, o que eles produzem é para a exportação, tá bem? Em quase todos eles prevalece aquilo que nós estudamos e comentamos em nossas aulas síncronas, tá? Sobre o confucionismo ou a ética confucionista, tá certo? Bom, vamos lá então para a gente seguir. Começando a falar dos tigres asiáticos, a gente vai comentar um pouquinho sobre Singapura, tá bem? Então, Singapura é este país aí localizado muito próximo da Malásia, conforme vocês podem ver aí, tá? Bom, Singapura, ele tem uma população de 4,5 milhões de habitantes, tá? A população absoluta do país. Foi colônia britânica até 1965, tá? Assim como outras regiões na Ásia também tiveram sob domínio britânico. Hong Kong, por exemplo, né? A gente vai falar sobre ele, mas nós vimos nas nossas aulas síncronas, esteve sob controle britânico até 1997, tá? Desde 1980 ele é um grande centro financeiro e industrial, produtor de tecnologias que são exportadas para várias partes do mundo. Outros destaques de Singapura são os serviços portuários, bancário, turismo, exportação de petróleo e de seus derivados, exportação de borracha e equipamentos eletroeletrônicos, tá bem? Boa parte do que é produzido em outros tigres asiáticos e outros países da Ásia é enviado até Singapura por conta de questões burocráticas, impostos e por conta da infraestrutura que Singapura possui para exportar estes produtos, né, como os portos que a gente mencionou. Tá? 76% da sua população é de origem chinesa, tá bem? Além da população nativa, também compõe a população de Singapura japoneses, indianos e britânicos, ok? Vamos lá. O outro dos tigres asiáticos, Hong Kong. Vocês percebam aí pela foto, né, o grau de desenvolvimento urbano e já imaginam, né, como é o grau de desenvolvimento econômico dessa cidade. Então tá aí a área que Hong Kong abrange. Vocês percebam, né, que Hong Kong está ligado à China, ok? Ele se projeta sobre o Mar do Sul chinês, ok? Mas ele era, até pouco tempo atrás, separado da China politicamente, tá certo? Bom, então, conforme a gente disse, né, Hong Kong ficou sob o domínio britânico desde 1842, quando a dinastia Qing é derrotada na Primeira Guerra do Ópio. Primeira Guerra do Ópio também é entendida como a guerra de abertura do mercado chinês, e a partir de então, por ser derrotada, a China é obrigada a fazer concessões, dentre elas, passar o controle de Hong Kong para os britânicos, que controlam a cidade até 1997, quando eles devolvem aos chineses. Por que eles devolveram? Porque a China cresceu, se transformou em uma potência industrial, muitas empresas e indústrias britânicas haviam se instalado na China, então foi meio aí que uma política de boa vizinhança, vamos colocar assim, tá certo? Bom, a devolução de Hong Kong para a China gerou uma série de protestos à época. A China foi obrigada a reconhecer Hong Kong como uma região autônoma, possuindo um parlamento e governo próprio, apesar de subordinados a Pequim. E aí, recentemente, a gente observou, okay, principalmente em 2019, uma série de protestos ocorridos na cidade contra tentativas de intervenção do governo chinês, ou seja, de Pequim, na política da cidade. Tá? Bom, vamos lá. Ele é um país, né, uma cidade, vamos colocar assim, de relevo muito montanhoso, isso dificulta a agricultura, tá? E obriga que a economia do país seja montada quase que exclusivamente na produção industrial e no mercado financeiro. A água é escassa,
também por conta da formação territorial, tá? E a característica mais importante do país é justamente que ele se abriu para atrair empresas de grande capital, né, como seguradoras, grandes indústrias, empresas de exportação, e se aproveitando da geografia, né, bastante recortada, construiu portos que hoje favorecem a exportação de produtos, inclusive da China, ok? E de outras regiões da Ásia também. Então, Hong Kong hoje se destaca pela economia industrial e financeira principalmente, tá certo? Vamos lá. Bom, e aí a gente entra em Taiwan ou Formosa, tá aí então uma imagem de satélite da ilha de Taiwan, tá? A ilha principal. E aí do lado vocês têm, né, o Chiang Kai-shek, que foi aí o grande inimigo de Mao Tse-tung na Guerra Civil Chinesa, que se instalou depois da Revolução. Okay? Ele representava o Partido Nacionalista de tendências capitalistas e que, derrotado pelos comunistas, se refugiou em Taiwan e ali declarou-se separado das decisões de Pequim. Ok? Bom, Taiwan é um país formado por diversas ilhas, que nem a gente acabou de comentar. A maior e principal é a ilha de Formosa, que também é chamada de Taiwan ou Taipei, ok? Ela tem um relevo montanhoso, tá certo? É um país de população chinesa. Os taiwaneses são chineses, eles não são um outro povo, tá bem? Eles apenas têm uma divergência política com a China continental de orientação comunista. Mas em termos étnicos, eles também são chineses. Tanto que isso gerou uma disputa pelo reconhecimento. Alguns países reconhecem Taiwan como a China, ok? E a maioria dos outros países do mundo reconhece a China continental como a verdadeira China. Tá? Isso tem a ver com questões ideológicas, ok? Durante muito tempo essa ilha foi ocupada pelos japoneses, tá? E durante a Guerra da Coreia ela serviu de base para os norte-americanos, ok? Isso representou uma aproximação entre Estados Unidos e Taiwan e é o que permitiu que essa ilha continuasse desfrutando dessa independência política em relação à China continental, apesar dos chineses já terem declarado que Taiwan é uma província rebelde. Como assim? Um dia eles vão derrotar esses rebeldes e reanexar a ilha ao seu controle. Tá? Só não fizeram por conta dessa proximidade entre Estados Unidos e Taiwan. Ok? Bom, é um país que tem o seu capital aberto aos investimentos estrangeiros também. É um país que vive da produção industrial de equipamentos eletrônicos e da exportação de produtos produzidos na própria ilha e em outros países também. Ok? Vamos lá então. E para a gente fechar, falamos um pouquinho da Coreia do Sul, ok? Coreia do Sul, como vocês podem observar, ela ocupa o sul da Península Coreana. Por quê? Porque o norte da península é ocupado por outro país, Coreia do Norte. A gente vai comentar com um pouquinho mais de calma essa diferença entre as duas Coreias, por que existem duas Coreias, tá? Isso é fruto da Guerra das Coreias e o país foi dividido em dois. Um país de orientação capitalista, que é a Coreia do Sul, que a gente vai comentar agora, e outro de orientação socialista, que é a Coreia do Norte, uma ditadura, tá? Até hoje, tá certo? Um país fechado, atrasado economicamente, com péssimos índices sociais, enfim. Ok? Bom, vamos lá. Coreia também tem um relevo montanhoso que dificulta a prática da agricultura, tá certo? Por conta disso, o país abriu a sua economia e atraiu investimentos externos, ok? A indústria transformou-se então na principal atividade do país. Hoje os coreanos têm importantes marcas como a Hyundai, tá bem? A Samsung é outra marca coreana também, certo? Enfim, eles ganham dinheiro produzindo produtos de alta tecnologia e exportando para o mundo todo, tá certo? Isso transformou o país em uma grande plataforma de exportação. O governo sul-coreano tem pesados investimentos nas áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia. A gente pode incluir aqui também a cultura, né? Todo mundo conhece o K-pop, que hoje se transformou aí em um dos fenômenos mundiais. K-pop é a cultura coreana, a música coreana, tá
certo? Que se projetou no mundo por conta dos grandes investimentos que o governo sul-coreano tem feito nessa área. Diretores chineses também têm sido consagrados no Oscar, levando a estatueta de melhor direção, melhor filme, enfim, são frutos e reflexos desses investimentos do governo sul-coreano nessas áreas, tá certo? Bom, prova de tudo isso é o profissional mais bem pago da Coreia, tá? São os professores, todos aqueles que trabalham com o magistério. E aí, pessoal, não tem outro segredo para o desenvolvimento econômico a não ser a valorização da educação, porque aí você forma todos os outros profissionais igualmente qualificados, capacitados para exercerem as suas funções, diretores de filmes, industriais, pessoas ligadas à área de tecnologia que vão desenvolver coisas boas e projetar o país em todas essas áreas, ok? Pessoal, a gente fica por aqui na nossa aula sobre os tigres asiáticos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo? Nas nossas aulas síncronas e fora delas. Grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.